Boa noite. Hoje estamos aqui com o Dr. Alexandre Demarque, ele que é endócrino, pediatra, especialista em crescimento, puberdade e obesidade. Muito especial ter você aqui com a gente. E eu convido você aí que está passando por aqui a ficar com a gente, assistir essa entrevista, que a gente vai fazer umas perguntinhas aqui para ele. Maravilhosas. Vai ser, de utilidade pública e umas cositas más. Exato. Obrigada, viu, por você estar aqui. Fico muito feliz. Você sabe que eu amo você. Você é muito especial. A gente já tem um pouco mais de liberdade, né, Paula? Alexandre passa por alguns podcasts para melhorar a comunicação, vem comigo. Então, assim, a gente quer que esse episódio seja leve, né? Nós contratamos Taína hoje para ser a anfitriã principal, para encher você de perguntas, já que ela tem um menininho, um rapazinho. 2 crianças. Porque Pedro já cresceu, né? Já passou por essa fase. Então, eu acho que hoje Taína vai aproveitar bastante. Vai ser a voz das mães. Na verdade, eu achei que você ia falar que ia ser a avó. a Falei, futura mamãe, você né? já é a avó. Meu Deus, vai ser a voz das mães. Gente, na verdade, eu fui convidada para estar aqui hoje. Na verdade, é porque eu tô precisando fazer uma consulta e não tinha horário. Ave Maria, então é isso. E aí eu vim, entendeu? Eu trouxe Pra os antecipar. exames. Meu Ele Deus. já olhou os exames e agora a gente vai dar continuidade na consulta. Ale, e aí? Por que você escolheu trabalhar nessa área, né? De cuidar dessas crianças, de ajudar a emagrecer, ajudar a crescer, ajudar a melhorar, a ter saúde? Nossa, vamos lá, vamos começar por que eu escolhi pediatria. Tá. Porque era uma especialidade que eu tinha certeza que eu não ia fazer. Justamente por achar que eu não ia saber lidar, principalmente com os pais. Então, eu queria fazer muito cardio. Então, durante a faculdade inteira, eu sempre fui para a área da cardio. A maioria dos médicos apaixona pelo cardio, né? Então, mas eu era muito apaixonado. Tanto que a faculdade inteira eu sempre estudei, fiz trabalho, monitoria, tudo em cardiologia. Aí chegou no último ano de faculdade, eu acabei gostando muito da prática, vivência, examinar, conversar e acabar atendendo crianças. E aí eu fiquei na dúvida. Aí eu fui estudar para a prova de residência e acabei optando por fazer pediatria mesmo. Dentro da pediatria, eu estava meio assim, será que eu vou para cardiopediatria? Já que eu já gostava e já sabia cardio, né? Então eu falei assim, vou unir o útil ao agradável. Fui tentar gostar de cardiopediatria. Não tem como, é física puro, é chato demais. Não gostei, corri. Aí eu falei assim, e agora o que eu faço? E aí teve uma professora minha na época da residência que falou assim, Ale, você já pensou em endócrino? Aí eu falei assim, não, por quê? Ela falou assim, olha, você, nas consultas, né, do postinho de saúde, de puericultura, você acaba conversando muito bem sobre alimentação, pega no pé de todo mundo para fazer atividade física. Aí ela falou bem assim, talvez seria uma área que você fosse gostar. Aí eu fui estudar um pouco para saber o que fazia, né? Para ver se era uma coisa que eu tinha algum certo tipo de interesse. E aí entrava a parte de crescimento, entrava a parte, principalmente, né, de obesidade infantil. E eu falei assim, realmente eu me interesso muito. Tanto que, antes de pediatria, eu também pensei em fazer medicina esportiva. Porque eu sempre fui atleta na escola, sempre fui muito apaixonado por esportes. Então eu sempre falei assim, será que eu faço medicina esportiva? Aí eu acabei descobrindo mais ou menos o que faz médico do esporte, que trabalha mais com lesão. Aí eu falei assim, acho que eu não vou gostar muito. Eu acho que eu gosto de ser o atleta, né? Acho que tratar não vai ser muito minha área. Aí acabei interessando pro endocrinoped. A parte de crescimento, eu particularmente, apesar de ser especialista em crescimento é uma coisa que, eventualmente, se você não tiver muito cuidado, não acompanhar ali bonitinho, às vezes pode mudar o cenário. Por exemplo, hoje, você examina a criança, fez todos os exames, está tudo normal. A previsão é que ele vai continuar crescendo, tudo bem, bonito, que vai chegar ali no alvo familiar dos pais, mas numa próxima consulta o cenário pode mudar. Pode ter uma criança que evoluiu com obesidade, avançou a idade óssea, vai prejudicar o crescimento. Pode ter entrado em puberdade antes do tempo, está avançando rápido demais, vai prejudicar o crescimento. Você precisa fazer outras intervenções. Então, o crescimento é uma coisa que sempre me deixou um pouco assim, com o pé atrás. Por exemplo, hoje o cenário é ótimo. Daqui 3, 4 meses, numa próxima consulta, o cenário pode mudar. É uma criança que parou de crescer, você precisa de outras intervenções. Então, o crescimento é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Hoje está tudo bem, daqui 3, 4 meses o cenário pode mudar. O acompanhamento tem que ser contínuo, Tem que ser contínuo, porque hoje é uma coisa, né? O cenário muda depois de uns 3, 4 meses. Então, o paciente precisa estar acompanhando e seguindo certo.
Em relação à obesidade, bom, eu fui uma criança gordinha, não era tanto assim igual a gente vê hoje, mas eu tinha ali um sobrepeso, talvez, eu não me lembro ao certo. Tem fotos em casa, algumas eu rasguei porque eu não gostava, tem outras que a minha irmã tem escondido em casa, então eu sei que tem. Eu acho que não era tudo isso, talvez seja um pouco de drama também. Mas aí, quando eu era criança, eu acabei falando assim, nossa, eu tô acima do peso, vou mudar a minha alimentação. Vozes da minha cabeça, eu não sabia como mudar a alimentação. A gente não tinha acesso a essa informação no passado. E nem meus pais tinham também. Ó a precocidade, ó. Não, também. Eu falei assim, outra coisa, quem é que falava? Por exemplo, eu morava em Pontes Lacerda, né? Tipo, lá tinha um pediatra na cidade toda e a gente não ia no pediatra. Então, era tipo assim, você ia aprendendo de conversar com outras pessoas, de ir entendendo que vai para uma alimentação mais saudável. E na nossa época de criança, que não faz tanto tempo assim também, senão o vai achar que eu tenho 50, já está quase. Mas daí, por exemplo... Quase. Só que daí, por exemplo, você pega aqui, naquela época era mais comum você comer o quê? Frutas. Bolacha em casa praticamente não entrava. Quando entrava, era 1, 2 pacotes no mês. E você sabia que se comesse tudo de uma vez, acabou, não comprava outra vez. Não tinha essa liberdade de você ir no supermercado e comprar tudo que tem à vontade. Chocolate nunca foi o meu forte, eu não tenho o hábito de comer chocolate, é muito difícil. Então, tipo assim, pra mim, comer chocolate uma vez ou outra não é uma rotina comer chocolate. Então, é uma coisa que eu não gosto muito, eu nunca fui do doce. Meu negócio sempre foi muito comida mesmo. E aí eu fui aprendendo, e aí eu falei assim, bom, mas eu vou fazer o quê? Pontes Lacerda não tem nada, né? Quer dizer, agora tem, mas na época não tinha nada. Então, a única coisa que tinha era uma academia dentro do clube e jogar bola. E aí eu fui procurando para ver onde é que eu gostava, fui me interessando por futsal, aí vôlei de areia eu gostava de brincar, mas o que eu acabei me apaixonando mesmo foi pelo handball. É onde eu conseguia jogar todos os tempos, ninguém me colocava no banco. Eu era muito fominha e eu não dava certo jogar no futsal porque tinha que sentar e eu não queria. Eu queria ser fominha, eu queria jogar o tempo todo. Então eu acabei me apaixonando pelos esportes mais por conta disso. E aí eu consegui chegar num corpo tipo atleta naquela nossa época, tipo assim, magrinho, tipo normal. Quantos anos será que você tava? Era pequena, você era novo, eu deveria né? ter uns 12, 13. Eu era moleque, tipo, sem juízo nenhum. Você vê que já tinha despertou uma vontade ali desde criança. E aí eu acabei fazendo isso a faculdade inteira. Por exemplo, na faculdade, ninguém jogava hand. Então eu tive que ir pra academia. Eu não gostava, mas eu ia. Tipo assim, e isso eu tinha o quê? 17 para 18 anos. Então, tipo assim, gostava? Não. Mas tem que ser feito. Então eu ia lá, fazia, terminava meu treino, ia embora e fazia. Tem que fazer. Aí depois morei um ano em Maceió. Aí eu fui pro Muay Thai, eu fazia corrida, eu fazia musculação. Aí eu voltei pra morar em Cuiabá, em 2016. Aí eu conheci o cross. Aí dentro do CrossFit, eu acabei realmente encontrando uma modalidade de esporte que une a força física, habilidade, movimentos de ginástica, cardio. E aí eu acabei encontrando foco, né? Tem bastante... foco. E aí ainda entra um ciclo de amizade que eu acho muito legal. E acabei gostando mais. E aí eu me encontrei realmente dentro dessa modalidade no esporte. E aí é onde eu tô até hoje. E provavelmente não vou sair nunca, porque eu não me vejo fazendo outra coisa. Tá, mas então, peraí. Então isso que eu ia falar. Vamos voltar pra pergunta. A pergunta aí, isso daí fez com que você se encontrasse daí na endocrinologia. Então, aí eu falei assim, realmente faz muito sentido acompanhar esses pacientes, pensando principalmente... Você nasceu de uma dor sua. Isso que eu tô pensando. Pela luta contra o peso, né? Essa questão de performance, de trabalhar com com essa área da endocrinologia, né? Que é a pediatria. Ale, qual que é o maior desafio que você encontra hoje dos pais lidarem com a obesidade infantil? Porque, assim, adulto fazer dieta é muito difícil. Agora, pensa em colocar uma criança para fazer dieta. Você viveu isso esses tempos? Vivi, eu falo assim, a gente regra o que coloca dentro de casa, porque assim, os filhos comem aquilo que os pais compram. Então, se você quer lutar contra o peso do seu filho, a primeira coisa que você tem que fazer é se policiar ao comprar, a fazer uma compra de mercado. Fora que minha despensa não tem bolacha, não tem skinny, não tem nada de guloseima, de besteira. Mas eles hoje têm muito acesso. Pede, né? Então a escola não colabora, a escola vende salgado, vende skinny, vai na casa de vó, come o que não tem às vezes na sua casa. Então, como fazer, né, para poder incentivar e conscientizar uma criança que ela precisa emagrecer?
Nossa, depende. A gente É vai muito ter difícil, que, né? eu acho que a gente vai ter que ir, por exemplo, conversar com que criança? Por exemplo, a gente está falando de uma criança de 5, 7 anos, você tem que ser muito lúdico. Porque não adianta você querer falar com uma criança assim, não come isso que não é saudável. Ela vai pensar assim, o que é saudável? Eu nem sei o que significa isso. Então você tem que ser muito lúdico. Então você vai lá conversar com uma criança de 5 anos e você vai falar bem assim, olha, você precisa comer isso daqui, porque isso daqui vai fazer você crescer direito. Você vai ficar mais bonito. Você vai querer, por exemplo, uma criança que gosta de Barbie. Sei lá, uma menina que é apaixonada por Barbie. Vai ficar o cabelo da Barbie. Você vai ficar com o cabelo da Barbie. Ou o menino gosta de luta, não sei o quê. Você vai lutar igual o fulano. E trauma. E trauma. E a gente causa trauma. Por exemplo, eu tive uma fase da minha... transtorno alimentar. Pois é, mas eu tive uma fase da minha vida, olha só, que eu tava começando a ficar gordinha. E aí o meu pai... E eu acompanho uma psicanalista que ela fala que uma criança sem traumas, ela não evolui, ela não muda. E foi um trauma que meu pai me colocou, me comparando com uma prima que era muito obesa. Eu tomava Coca-Cola no café da manhã. Ele falou assim pra mim, se você não parar de comer como você tá comendo, você vai ficar igual fulano. Então isso foi uma virada de chave. Eu fiquei quase 20 anos da minha vida sem pôr uma gota de refrigerante. Eu mudei a minha vida. E a mesma coisa aconteceu com a minha filha recentemente. Porque a minha filha, ela sempre foi muito magra. E aí começou a ficar aquela pochetezinha caindo pra cima da roupinha. Porque agora ela tá entrando na puberdade, o corpo tá correspondendo a tudo que ela come. E aí o meu cunhado fez um comentário. Nossa, Aninha, você tá com um buchinho, né? Pra quê? Ela fez uma dieta alimentar, um plano alimentar pra ela e foi. Então eu falo assim, às vezes também a gente bater a real pro filho e mostrar pra ele. Sem muito eu acho que isso cria uma consciência. Porque eu criei essa consciência, essa vontade pelo esporte, de me cuidar, porque meu pai fez esse comparativo. Mas eu vejo... Eu deveria ter uns 11 anos, a idade da Ana. Uns 10, 11 anos. 11 anos você já entende outras coisas. Porque, por exemplo, por que eu falo lúdico? Tá descobrindo o corpo, né? Tá descobrindo o corpo. Por que eu falo assim, lúdico com ali 8, 10, 8, 9 anos? É lúdico, é criança, ela tá brincando, pra ela é só uma criança. Agora, quando você fala assim, será que isso daí te gerou um trauma ou medo? Eu acho que medo. Porque, por exemplo, vamos pensar bem. Eu não quero isso. Se a gente vai falar sobre educação. Quando a gente vai falar sobre educar uma criança, quando que você começou a respeitar os seus pais? Respeitar, de verdade. Ter respeito, no sentido da própria palavra. Eu tinha muito medo dos meus pais, eu com 4, 5 anos. Medo é diferente de respeito. Amor, minha mãe olhava assim, eu já sabia que não podia. Isso. Eu estava até comentando isso, inclusive com a minha irmã. Como que o tempo está mudando, e eu acho que até responde um pouco sua pergunta. Eu tinha muito medo do meu pai. Muito medo. Eu também tinha. Muito medo do meu pai. Então, por exemplo, ele olhava para mim, eu já sabia se eu podia, se eu não podia, se eu tinha que parar de brincar, se estava na hora de eu ir embora. Era só isso. Gente, medo. eu não sei se Mas isso os filhos de hoje não tem medo de nada, não. Você tá falando coisa que tá dizendo na sua cara, te desafiando. Só que, por exemplo... Filho que não tá ouvindo você. Eu acho que até uma certa idade, o medo, ele é necessário. Porque aí o seu filho vai começar a te respeitar por medo. Por medo. Vai chegar numa idade que ele vai começar a te respeitar de verdade, e aí entra a via de mão dupla. O pai também tem que dar um bom exemplo dentro de casa, ser uma boa pessoa, dar bons exemplos, para daí ele ter admiração por você e ele começar a te respeitar. Então, eu acho que é muito tênue, difícil de a gente conseguir avaliar isso tudo, porque é até complexo. Mas na consulta em si, igual a Paula fez a pergunta, né? Eu percebo que provavelmente para você, de 100, 80% da consulta você faz com os pais, né? Porque os pais, você não mora com a criança. Você não está lá no dia a dia da criança. Então, você vai ter que nortear os pais, né? Então, eu acho que provavelmente... Também, só que eu tento... O que eu sinto de... Não errado, mas eu sinto que, por exemplo, os pais vêm e traz a criança para consulta. Porque a consulta, no final das contas, é para a criança. E acaba a gente que, às vezes, esquece da criança. Eu converso com os pais, a criança está ali, ninguém conversa com ela. Então, por exemplo, como que eu faço
eu acho que 80%, quase que 100% das minhas consultas. Eu converso com os pais, converso com a criança e começo a consulta. Sabendo, tipo assim, como que foi a gestação, como que nasceu, vacinas e não sei o quê. Na hora que já chega, por exemplo, na alimentação... Acabou, né? Pai eu deixo de lado. Porque quem que come? É a criança. Então eu quero saber que horas você acorda, se você estuda de manhã ou de tarde, o que você come no café da manhã. Aí, tipo assim, eu como pão. Pão com puro, sem nada, com manteiga, com requeijão, com presunto, com queijo. Então, tipo assim, você vai conversando com a criança, ela entende que, tipo assim, nossa, ele tá realmente interessado, ele quer saber de fato o que eu faço. E aí ela vai contando todo o histórico alimentar e ela participa, porque ela tem que participar, porque ela precisa contar o que ela está fazendo. Então, eu acho que toda essa questão do envolvimento é muito bom. E aí eu vou conversando com a criança e, ao mesmo tempo, já vou falando assim, olha, isso não é tão legal. Você aceita isso? Você gosta disso? Você come isso? Já vou propondo substituições, trocas inteligentes. E aí, ao mesmo tempo, por quê? Porque se eu ficar falando para os pais, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo... ela não aceita nada, ela não come nada. Na hora que eu negocio com a criança... Fica mais fácil. Fica mais fácil, porque ela topa. Na hora que ela topa, a mãe em casa, ela só precisa reproduzir o que foi combinado na consulta. Ou seja, não é a mãe quem está falando. Ela combinou na consulta comigo. Com o médico. Ou seja, já dá até uma aliviada dentro de casa para os pais, porque, tipo assim, olha, você combinou isso. Então, já não fica aquela ordem de pai e mãe de que tô obrigando para você fazer. Foi uma coisa que ela combinou dentro da consulta. Então, talvez fique um pouco mais leve, mais fácil de conseguir fazer. Você sabe que quando eu levava a Maria Clara e José numa nutricionista, aqui de Cuiabá, né, maravilhosa, Luciana Garcia, eu não sei se você conhece. E ela atende grávida e é infantil também, né? Essas duas áreas, assim. E eu percebia que quando ela estava falando comigo e eu com as crianças, eles eram bem menores, você lembra? Não sei se você lembra, enfim. E eu combinei com ela. Falei, Lu... Claro, sim, pequenininha. Eu falei, Lu, vamos fazer o seguinte? A gente vai conversar tudo isso e depois eu vou deixar... ela sozinha com você. Eles adoram. E aí eu fazia isso, sabia? Porque eu levava os dois, né? Então era o momento, ia lá, eu, Maria Clara e José, falava. Aí depois eu saía da sala, né? O José estava lá fora, e aí ela ficava sozinha, ela e Maria Clara, e fazia a consulta. Então, Maria Clara se sentia pertencente àquele momento, né? Ela olhava no olho e falava. Para mim foi mais leve, realmente. Aí depois Maria Clara saía, ia lá assistir o desenho, fazer as coisas, José entrava e aí a Lu falava com o José. Assim, também não sei se você já aplicou essa tática, mas talvez assim um pedacinho da consulta por último ficar só a criança. Não, tem muitas histórias, eles gravam para Alexandre, né? Que eles estão aplicando as coisas sozinhos. Isso, e mais do que isso, né? Dentro a gente chama de herbiatria, né? Que é o médico de adolescentes. Então, por exemplo, dentro das consultas, a gente pode fazer consulta sem os pais. E às vezes até deve, porque tem temas, às vezes, que é tabu, Sim. entre aspas, quando você vai falar sobre sexo, Sim. drogas, álcool, preservativos. Às vezes as crianças têm dúvida, querem saber de alguma coisa, e os pais ficam assim, meu Deus, a gente adulto sabe tudo, sabe todas as respostas. Quer dizer, todas assim, né, entre aspas, mas a gente sabe muita coisa. Às vezes a dúvida da criança... já ouviu falar alguma coisa sobre sexo e nem sabe o que é sexo. Ou seja, às vezes você não precisa ir mais do que o que você já sabe disso. Eu acho que é isso e isso. Tá bom. Se ela tem uma idade para não entender ainda, você concorda, finaliza a conversa e fim. Não era o momento e acabou. Então você tem que saber também como abordar. Às vezes os pais, eu acredito que devem ficar meio desesperados, dependendo da pergunta que vem, porque a gente sabe a resposta e fala assim, será que ele sabe? E agora eu minto? Mas será que eu vou falar alguma coisa? E ele já sabe a resposta e eu vou mentir? E fica desesperado. Você acha que tem uma idade para criança aprender isso? Ai, gente. E uma forma, tipo, eu vou levar no médico ou eu mesmo que conto? Nossa, acho que são os pais que têm que contar. Eu acho que é uma coisa. Que tá tão difícil, sabe por quê? Porque, por exemplo, quem que não tem telefone hoje? Todo mundo. Aí, o que tá na internet? Tudo. Ainda mais com IA hoje, né? Inteligência artificial. Então, se você digitar qualquer coisa, ela vai te... Uma aula, né? Ela vai te dar uma aula. Se você pedir vídeo, ela vai te mandar. Então, não sei, eu acho que a educação sempre... Todo mundo já fala isso, né? A educação vem de casa, vem de berço. Eu acho. Então, eu acho que os pais precisam ter essa maturidade de
dependendo da idade, a gente precisa começar a conversar, pelo menos para entender o que ela já sabe, pensa, porque às vezes vai depender também das programações, né? Às vezes já está assistindo novela de adulto, onde tem algumas coisas. E hoje tem muito, né? Tem muito. Então, às vezes, é difícil. E em relação ao... Em relação ao micropênis, né? A gente sabe que é um tema, uma discussão polêmica, mas eu acho que é algo que a gente deve levantar aqui, porque hoje existem tratamentos. E eu gostaria que você falasse como que nós, pais, né, podemos observar o corpo dos nossos filhos e entender a hora que devemos buscar ajuda nesse sentido. Assim, quando a gente vai falar de micropênis, às vezes todo mundo tem um hábito, quer dizer, todo mundo, assim, alguns médicos às vezes falam assim, vai recuperar na adolescência. Não recupera. Quer dizer, pode ser que recupere de fato, mas e se não recuperar? O único problema é, se não recuperar, não tenho mais o que fazer. O tratamento é na infância. Então, assim... A infância até que idade? Até antes de entrar na adolescência, até antes de começar exatamente a puberdade. Os meninos tendem a entrar mais ou menos com 11,5, 12. Na puberdade, dá para tratar? Ainda dá. Mas vai ser um tratamento que a gente vai, tipo assim... correr contra o tempo, a resposta pode não ser boa. Então, assim, o ideal é que seja feito na infância. E aí pergunta, infância quando? O tratamento ele pode ser feito desde recém-nascido. Então, nasceu. Se o pediatra na sala de parto já tiver aquela visão e conhecimento de, parece um micropênis, ele já manda para o endócrino. O endócrino, naquela faixa etária ali, é o melhor momento para você fazer a investigação. E aí você investiga e trata e tende a se resolver e você acompanha. E aí, qualquer idade você pode ver? Pode. Qualquer idade dá para a gente fazer o tratamento. E aí a dica é, uma coisa que eu não gosto muito, mas eu sempre falo, vamos ter cuidado. Comparar é bom? Depende. Então, por exemplo, você olha o do seu filho, o pênis parece muito pequenininho. E aí você, querendo ou não, já viu outras crianças, mais ou menos da mesma idade. Sobrinho, até os amiguinhos, quando era menor, toma banho tudo junto. E criança, sei lá, de 4, 5, 6 anos, todo mundo fica sem cueca em qualquer lugar. Piscina. Na piscina. Tudo. Então é muito normal. E aí você olha, faz aquela comparação e fala assim, nossa, mas todos parecem maior, só o dele é pequenininho. Esse é o momento de você ir no endócrino. Porque esse parece ser muito pequenininho, provavelmente vai ser real. Porque uma comparação mesmo. Uma comparação. Agora, eu quero saber de qualquer jeito e parece que tá normal, mas eu quero ter certeza. Bom, só tem um jeito. Indo na consulta, a gente mede, coloca nas curvas de crescimento e vê se tá. E como que é feito o tratamento ali? O tratamento ele é feito com testosterona. Então, aqui no Brasil, a gente só tem a testosterona intramuscular. A mesma testosterona, eu até falo isso na consulta para os pais. Isso daqui é o famoso anabolizante. Quando a pessoa usa para fins estéticos na academia, é o anabolizante, é a testosterona. Mas o tratamento a gente vai usar na dose que ele precisa para esses fins e não vai ter problema. Então eu sempre gosto de deixar isso muito claro. Mas é uma dose menor? É uma dose menor. Mas não funciona se for aquele gel? Então, aqueles androgel, aquelas coisas? Não até funciona. tem. Funciona, mas tem que ser a dihidrotestosterona. É um medicamento que não tem no Brasil. Só tem fora. Então, que a gente comentou antes. Isso. Né? Então, tem a dihidrotesto. 2 países, eu não me lembro qual, mas só tem 2 países na Europa que fabricam a dihidrotesto tópica. Então, teria que alguém trazer para você, morando nesse país, ou se for visitar. E aí você pode fazer a tópica. A injeção, ela é uma dose intramuscular, cada 30 dias, a gente faz 3 meses. Se respondeu bem, suficiente, a gente pode fazer o tratamento 6 meses de uma vez só. Então, por coincidência, eu tô indo mês que vem para tal país e lá vende, posso comprar? Pode, mas não tem essa necessidade, porque a resposta é muito boa com a intramuscular. E a de hidrotesto, a gente, pelo menos até onde eu sei, a gente não consegue importar, porque eu acho que ela não é regulamentada na Anvisa. Então, daí você não consegue trazer ela para ela entrar. Então, você não consegue trazer por conta disso. Então, a não ser que alguém traga para você, ou você conheça algum médico que mora em tal país e mande para você. Mas tem algum efeito colateral? Eu falo porque eu tenho um filho, né? E assim, a hora que a Paula falou, eu ia falar assim, que José, ele fez 11 anos.
E assim, a gente toma banho junto. Lá em casa é igual índio, né? Todo mundo na tribo. Mas agora, com essa idade, ele já tá mais assim, ele já fica meio assim, com Maria pelinho. Aí, mas assim, aí eu brinco com ele. José, você já lavou esse pipiu? Não sei o quê, deixa eu ver esse negócio, sabe? Eu vou brincando assim, daí ele se solta. Mas eu percebi que esse ano agora, ele deu uma... Tipo, que já é homem, sabe? É a idade. E aí, assim, às vezes, muitas mães, né, pais, eu acho que pode passar pela situação de não ver o pênis do filho. É difícil. Eles porque grande, já a gente esconde. ver mais. E aí, às vezes, quando você vai ver, já passou da hora de tratar. Então, quem sabe não trazer esse assunto para a criança, não sei como falar isso. Ou levar no médico e falar, olha, vai fazer um exame. É desde pequeno, como ele falou, ali. Eu acho que... Até porque... eu vou levar José para medir o dele, porque, por favor... Quando eu for ter neném, você sabe que você vai estar junto comigo. José, acho que esse episódio vai ficar com ódio você vai estar comigo no quarto. Isso é um assunto que várias vezes você já me contou, que até que tem pessoas mais velhas, né, que já te procuraram. Porque ouvem você falando e você tem total autoridade, sabe muito sobre isso, né? As pessoas te buscam no Brasil para você poder ajudar. E você sabe da dor psicológica que isso causa, né? Num homem, para um homem, né? É engraçado, né? Porque eu tenho o hábito de sempre abrir... Eu vou usando o Instagram do jeito que dá, então um jeito que dá certo é abrindo caixinha de perguntas. Porque daí alguém vai lá, tem uma dúvida, tira. E tem muitas dúvidas, né? Essa dúvida, às vezes, serve para uma outra mãe. Ou é alguma coisa parecida, às vezes ela vai lá e manda dela no privado, eu acabo respondendo também. O negócio é vou respondendo na hora que dá, mas eu respondo. Aí, por exemplo, teve até... E é incrível, por exemplo, eu fazer... responder alguma caixinha de pergunta que o tema é o pênis, aí sempre vem mais 1, 2, 3. Adulto, né? E aí, às vezes não. Teve uma pessoa em específico que mandou uma mensagem perguntando se tinha como, se servia, se funcionava para adulto. Pois é, o que eu perguntei, né? Ou e não seja, funciona. E não funciona. Pelo menos até o momento, até onde eu sei, para aumentar pênis em comprimento, não tem como. Por isso que eu sempre falo, tá com dúvida na infância, leva, porque o tratamento ele é excelente. Mas você disse em comprimento porque de largura? Tem ácido, Hoje né? tem ácido, tem vários... Tem preenchimento. Tem preenchimento peniano. Tem preenchimento. Ah, tá. Mas aí não é algo que é de não. dentro para fora. E não, é porque, por exemplo, às vezes... Porque o que aconteceu? Esse menino me mandou uma pergunta, perguntando se o tratamento funcionava. Ele te mandou uma foto, Ale? Não, graças a Deus. Mas ele não ia mandar porque na foto, não é uma pessoa que eu conheço. Não, você já pensou? O que você acha? Não, mas se mandou a foto, ele queria uma consulta. Manda o pau nudes pra você. Meu Deus do céu. Ele não ia mandar porque é conhecido. Mas pensa, se a pessoa tá com uma dor, né, gente? É normal mesmo. E aí, por exemplo, e aí? ele mandou a pergunta e falou: esse tratamento funciona? E eu achei que fosse pro filho dele. Nossa. Né? E eu falei assim, funciona, é rápido, a gente Meu vê, Deus, não sei coitada. o quê. E aí ele falou bem assim, Iludiu. mas você atende adulto? Daí eu, como assim? Eu falei assim, não, só atendo criança. Então me indica alguém. Eu falei bem assim, você seja mais específico. Aí ele falou assim, eu quero saber se funciona também para adulto. Daí eu falei assim, olha, eu vou te indicar um urologista, mas até onde eu sei, eu acho que não funciona. Para comprimento. Porque, às vezes, se a dor do homem é, por exemplo, a espessura, por exemplo, isso que eu queria dizer. acho fino, aí tem como preencher. Como que faz? Não faço a menor ideia. Mas existe. Preencher igual preencher com ácido, o rosto. Isso, porque daí melhora a espessura. Ou, às vezes, a dor do homem é, por exemplo, assim... me incomoda o fato de, por exemplo, eu estar de sunga e não ter volume. Aí tem como você melhorar essa parte estética. Eu acho que toda a parte estética hoje consegue ser melhorada. Às vezes ele nem tem complexo nenhum com comprimento, mas talvez o complexo dele na sunga não ter volume nenhum. Gente? Coitado, ele não tava querendo falar que era ele e você tava lá instigando. Não, mas seja mais específico. Mas eu acho que ele... Não, mas fala mais. Ele tem filhos, né? Porque... Então, daí eu fui olhar o Instagram dele e ele tinha filho menino. Vai que era pro filho. Mas você também já foi stalkear pra ver. Mas é amigo, entendeu? É amigo. É amigo. Amigo da época de qual futebol. que é, assim, no dedo? Tipo, micropênis é o tamanho de um dedinho? Depende da idade. Mas o que seria? Faz assim, mais ou menos, pra eu entender. Fala logo pra mim de 11 anos que eu já vou medir com régua. Eu tenho que olhar. Quando eu chegar lá em casa hoje. Meu Eu te mostro a tabela e eu Vamos te falo. comer palitinho. Eu vou levar um palitinho. Micropênis, vamos fingir que isso deixa eu aqui. te falar. O tamanho é o assim tamanho é normal. Eu vou levar lá em Recém-nascido. casa. Então vai lá, vamos lá.
Recém-nascido. Olha, assunto importantíssimo. 2,5. Tá vendo? Sabe nem que o palitinho hoje tem utilidade aqui. Com certeza. Recém-nascido, 2,5 é o tamanho mínimo. Meu Deus. É desse tamanho de uma criança, do neném. De recém-nascido. 2,5, mínimo. Por exemplo... José nasceu maior. Olha, José não pode assistir esse episódio. Aí depois a gente vai para, por exemplo, sei lá, 5, 6 anos. Tamanho limite. Por exemplo, se der 5 centímetros, se eu não me engano, preciso olhar na tabela, 5 centímetros já é micropênis. E aí tem o tabela de média. Aí tem um desvio padrão, por exemplo, é pequeno, mas está dentro do normal. Chegou ali no mínimo, por exemplo, é micropênis. Trata, não tem o que discutir. E quando é gigante, pequeno, mas está dentro do normal, o que faz? Mas aí tem tratamento? Você tá vendo o que aí? Nada. Nesse copo? Depende. Por exemplo, a gente está falando de uma criança que tem obesidade, tem um pênis embutido, que é quando tem aquela gordurinha ali em cima da testinha do pênis, que ele fica, na verdade, escondido, não é micropênis. Agora, é uma criança que... É uma fimose, né? Como é que é o nome? Não, é pênis embutido, não, quando o ele Pedro, fica escondido. Eu não posso falar, o Pedro vai ficar bravo comigo. Mas eu levei ele uma vez no urologista e aí o médico falou mesmo que era por conta da gordurinha em cima e depois ia sair pra fora. Isso. E sai mesmo? Sai. Mas Sabe sai manual? Eu não sei se saiu, porque não deixa eu ver ele pelado. Mas sai manual? Sai manual, Lê? Eu tenho que fazer alguma coisa? Quando a gente vai examinar, eu traciono o pênis e eu consigo medir do tamanho certo. Hein, Ale, e sobre hipospádia? Nossa, que é isso? A hipospádia é um... Eu falei que ia ser interessante esse podcast. Nossa, então, a hipospádia é uma malformação no pênis. É o buraquinho que sai Isso. o xixi, ele Esse é a sai uretra, tampado. Ele isso. sai tampado. Meu Deus. E o buraquinho de onde sai, ele nasce não na cabeça sim, exatamente nasce do pênis. em outro lugar. Aí tem a hipospádia distal, que é logo na glande. Aí tem ela no meio do pênis, tem ela embaixo. na base do pênis. Então vai depender. Aí isso daí pode Mas você ser... acha que isso é imprescindível à cirurgia? Nossa, depende do grau. Porque é perigoso, né? Depende do grau. Depende do grau, com certeza vai ter que corrigir. E uma cirurgia para um menino, né? Que seja de fimose, que seja de hipospádia ou de alguma situação. Você acha que tem uma idade melhor para ser operado? Geralmente o cirurgião é quem vai falar isso. Mas o que eu converso com alguns cirurgiões infantis, né? Inclusive o urológico, justamente sobre isso. Qual o melhor momento? O ideal é que a fimose ela tende a se resolver de uma maneira sozinha até os 5. Se não se resolveu, na grande maioria das vezes, vai precisar fazer a cirurgia. Então, o que é melhor? O quanto antes. Então, ali por volta dos 6 anos não resolveu, opera. Por quê? A recuperação ela é melhor. Por exemplo, imagina você operar um adolescente de fimose, que está na fase da puberdade, produzindo testosterona, o pênis está crescendo, está tendo ereções e está tendo recuperação e sangrando e machucando. Eu acho uma judiação. Então, é melhor operar naquela idade. Ali com 5, 6 anos, a criança vai ficar super obediente, está incomodando, ele obedece, não vai ser difícil você fazer a parte de higienização. Hoje tem um aparelho que faz a cirurgia de fimose que não tem nem pós. É uma pistola que você compra. É utilização única, eles colocam na cabeça do pênis. Laparoscópica, é como se fosse por vídeo. Aí ela já faz o corte ali imediato e cauteriza, então não tem ponto, não tem nada. Nossa, vocês estão estudando. Peraí, olha aqui, é moças. médica, amiga? Eu entrevisto médico quase todo dia, amiga. Eu quero fazer 3 perguntas aqui, tá? Então, vocês duas aqui, ó. Minha primeira pergunta é a questão também do nanismo. Né? Você recentemente foi para o Rio de Janeiro. Foi. Para participar, né? Você é doutor, né? Eu te conheço, né, doutor? Tô ligada na sua vida, tô ali, ó. E foi bacana porque eles quiseram você lá para você poder participar e tudo mais. Como identificar também se a criança está muito pequena? Porque isso existe toda essa questão do crescimento que você, ninja, entende disso. Aí vamos só fazer um detalhe aqui de uma diferenciação, né? Tá. Por exemplo, quando a gente está falando de baixo crescimento, seja ele qual seja o motivo, ou genético, ou deficiência do hormônio de crescimento, ou uma baixa estatura porque nasceu pequenininho demais, enfim, fatores como causa. Geralmente a gente vai tratar com o hormônio de crescimento. O problema do nanismo, que é a acondroplasia, é uma mutação
genética nesse gene específico que não vai conseguir produzir e não é o hormônio de crescimento. Se a gente fazer hormônio de crescimento, eles não vão crescer. Então, foi aprovado recentemente o Voxzogo, que é o remédio para achondroplasia, e ele já começou a ser disponibilizado. Por enquanto, é via judicial. Mas esses pacientes estão recuperando a altura. Então, assim, é um termo que eles não gostam e não deve ser utilizado, que é o famoso anão. Então, o nanismo são como se fossem os anões. Então, é essa doença que eles têm. E para isso, hoje, a gente já tem tratamento. Então, usando essa medicação, que é bem elevada, mas por ordem judicial os pacientes têm conseguido, não vai, por exemplo, eles vão crescer como todo mundo, como a população geral? Ninguém sabe. A gente vai ter que começar o tratamento lá de recém-nascido na primeira infância. Mas é de recém-nascido? Acompanhar, até porque, ali dá pra ver já. Dependendo do grau de acometimento desses bebezinhos, às vezes eles podem ter uma alteração na primeira e segunda vértebra, que às vezes pode fazer um estreitamento, estrangular e fazer morte. E os pacientes nanismo, morrem. Ele é diagnosticado no pezinho já ali, não é? Não, o nanismo você faz uma suspeita no ultrassom morfológico. No morfológico já dá uma Já dá pra ver. Porque geralmente eles têm o fêmur encurtado, tem a cabeça entre aspas muito grande. Né, já é tudo diferente, né? Aí já dá pra começar o tratamento quando nasce. Dá, porque, por exemplo, o paciente que são achondroplásicos, eles têm o braço encurtado e o fêmur. Então, a coxa. O resto... Então, por exemplo, eu lembro até que no ambulatório de achondro que a gente fazia, por exemplo, você via a paciente com achondroplasia sentada. Altura normal. Porque ela tem um encurtamento rizomélico, que é só do fêmur e da coxa. Então, por exemplo, é uma paciente que sentada, o tronco dela tem altura normal. Só que na hora que ela levanta, ela parece que não cresce nada. Por isso porque as pernas é muito curtinha. Sim. Então ela tem uma desproporção corporal muito grande. Que bom que tem ajuda. Minha segunda pergunta aqui é que eu sei, né, que você tem um método único que você desenvolveu, né? Hoje o Alexandre, ele tem o planner, tudinho para acompanhamento, né? Inclusive está em produção. Está em produção. Então isso é legal, porque eu estava perguntando, como é que você faz? Você fala logo com a criança ali, ele tem um método de acompanhar o que a criança está comendo, para ele conseguir entender onde está o erro. Tem todo tem nutricionista, né? Explica um pouquinho aí, rapidinho. Como que foi esse bolar isso tudo, né? A gente conversa com os pais, faz a consulta, combina, volta daqui 2, 3 meses. Na verdade, eles voltam 4, às vezes 6. E aí fica uma consulta muito dispersa da outra, muito longa. E quando a gente vai falar de qualquer doença crônica, a gente precisa de um acompanhamento muito em cima. Por exemplo, alguém já fez acompanhamento com nutricionista? Acompanhamento certinho, de ir. É todo mês, não é? É todo mês. Gente. Aí, se não antes, né? Exato. Aí você vem para uma consulta de obesidade, às vezes, sei lá, tem 5, 6 anos que a criança já luta contra a obesidade, e vem na consulta hoje e volta daqui 3, 4 meses. Às vezes 1 ano a pessoa demora. Ou às vezes não dá certo. E aí foi pensando justamente nisso que eu falei assim, cara, como que a gente pode bolar uma coisa que fica muito em cima? E aí, por exemplo, às vezes vai na nutricionista, combina as coisas, mas no final das contas, e eu acho errado, mas é assim que funciona, que às vezes eles acabam escutando mais o médico. Porque o médico parece que tem uma palavra a mais, não sei qual é o motivo, mas parece que é mais ou menos assim. Então daí foi pensando nisso que eu pensei. Falei bem assim, bom, não tem o que discutir, precisa de psicologia. A gente precisa de um psicólogo. Aí eu mando todos os meus pacientes de obesidade, eu dou carta ao psicólogo, ao nutricionista, ao educador físico. Dependendo da idade, eu escrevo. Pode fazer musculação, desde que seja acompanhado por educador físico. Por quê? Para não ter barreira impedindo esse paciente de fazer as coisas. Só que daí, não leva no psicólogo. Leva no nutricionista ou leva uma vez e não volta nunca mais. E aí foi pensando nisso, eu falei assim, pronto. E se eu fizer um combo disso tudo? Legal. Eu dou nutricionista, eu dou a psicóloga, eu dou X consultas por ano e tem que vir todas essas consultas em 1 ano. Se você vai vir mês, se você vai faltar 40, 50 dias,
não tenho nada a ver com isso, entre aspas. É claro Mas que daí eu vou pegar no pé. Seguir, né? Mas a pessoa pagou por legal, isso, né? sensacional. Quando dói Quando no sai do bolso, bolso. Compromisso é maior. o compromisso é maior. E aí, por exemplo, vai dela, por exemplo, você quer com 3 meses de nutricionista, que você quer 6, e você vai na psicóloga. O que eu não consigo negociar é psicólogo. Então, pelo menos eu dou a psicóloga para ela fazer a anamnese, a avaliação, e aí a psicóloga vai falar assim, olha, identifiquei isso e isso precisa ser abordado assim. E aí, porque eu não consigo abordar isso, eu consigo conversar muita coisa, mas eu não tenho formação técnica para conduzir o âmbito de comportamento. Ou seja, é necessário seguir o método. São pilares muito fortes, E 3 tem pilares nome? importantes. Tem. Como que chama? Método CHP. Comportamento, hábitos e planejamento. Ale, você é meu cliente, eu queria que você falasse sua experiência comigo. Vou deixar registrado aqui para quem assistiu, Nossa. É bom para você? É. Virou muitas chaves? Muita. Começou assim, né? Bom, você conhece, você sabe de onde que eu venho, né? Assim, né? Por exemplo, a gente conhece, a gente tem amigos em comum, Sim. Marcelo, a Fran. E quando eu tava voltando para Cuiabá 2 anos atrás, o Marcelo falou bem assim, eu tava conversando com o Marcelo sobre marketing, gente, na minha cabeça, nunca que eu achei que eu ia ter um Instagram profissional. A minha irmã já tinha falado isso pra mim, que eu ia ter que fazer. Eu falei bem assim, E a dificuldade que ele tinha de comunicar? Nossa, horrorosa. E a primeira vez que ele foi no meu escritório, que ele falou, meu Deus, essa menina não tá falando nada. Eu ia falar isso exatamente agora. Aí, eu falei bem assim, a minha irmã, aí eu falei assim, Jaque, nada a ver. Aí eu fui abrindo a mente, eu fui vendo como que realmente era o mercado de trabalho. Eu fui lá, tá, vamos, criei o tal do Instagram. Não fazia nada. Mas tá bom, tava lá pelo menos. Aí eu comecei a entender que, por exemplo, pelo menos eu tinha que fazer alguma coisa. Comecei. Bem meia boca, mas comecei. Aí cada dia você vai tentando dando uma melhorada. Inclusive, se eu for lá para ver os primeiros vídeos, eu tenho vergonha. A minha vontade é de apagar, mas eu não... Se você não tiver vergonha do que você fez, você não apaga porque mas faz eu parte não do seu apago, processo. Porque eu falei assim, nossa, eu era muito ruim, meu Deus. Aí tá bom. Compara. Aí o Marcelo, que é amigo nosso, falou bem assim, tem uma pessoa que vai te ajudar muito. Falou. Marcelão. Aí eu peguei e falei bem assim, tá, bora. Aí eu fui, né? Cara, na primeira vez, e quando eu, por exemplo, eu quero tentar alguma coisa, eu fui. Aí eu falei assim, vou de cabeça aberta. E ele já tinha me orientado isso. Falei assim, olha, vai que ela é meio doida. Aberta. Não, ele nem falou isso. Não. Nem precisou. Aí eu peguei e falei bem assim, tá, fui. E ela começou a falar um monte de coisa, assim, e eu falei assim, cara... a primeira coisa, assim, eu falei bem assim, essa menina, eu acho que ela é doida. Louca. Eu pensei real, eu falei bem assim, cara, eu acho que ela não tem muita noção das coisas que ela tá falando. Eu não sei, eu falei assim, cara, é muito... Não, o problema não é esse, eu falei bem assim, eu acho que ela é muito viajada. As ideias, ó. Eu falei assim, cara, Não dá pra aplicar. Eu falei assim, é impossível. Eu falei assim, isso daqui não faz sentido nenhum. Aí eu fui digerindo. Aí depois eu parei pra refletir de fato, né? E daí eu pensei. Eu falei assim, nossa. Até que fazendo nas primeiras sessões, assim, pegando. E no começo é muito próximo, né? Era tipo toda semana. Então, tipo assim, era exaustivo. Aí comecei a entender que eu tava aprendendo alguma coisa também. Aí eu falei bem assim, cara, no final, não é tão viajado assim. Aí eu peguei e falei bem assim, talvez existe um preconceito dentro de mim muito grande pelo fato de, por exemplo, a gente médico é muito mal formado na questão administrativa. Vendas, né? Marketing, gestão e comunicação. Total. Por exemplo, na minha cabeça, ter uma boa formação, ter 2 boas residências, ser muito bem formado seria o suficiente. Não serve de nada. Quer dizer, precisa provar que você é bom. O seu perfil precisa mostrar tudo que você entrega. Eu preciso ser bom. Isso é essencial, porque senão, pelo amor de Deus, né? Aí não adianta o Não marketing, adianta nada. Não sustenta a autoridade. Até ninguém me conhecer, alguém vai olhar pra mim e vai falar bem assim... Quem que é esse? Formou não sei na onde, problema dele. Ninguém sabe. Então, aí eu peguei e falei bem assim, realmente. E aí entra justamente isso. Por exemplo, a gente médico forma, a gente não sabe administrar nada. E eu vou falar a gente porque é uma grande maioria. Porque eu tive muita dificuldade de, por exemplo, começar a trabalhar
e ter dificuldade de consultório, como colocar preço no seu serviço, impor respeito nas coisas que você faz. Então, a gente é muito ruim de montar isso tudo. E aí, quando você pega pessoas que já trabalham com isso e tá muito anos-luz na sua frente com isso tudo... Aí eu falei assim, e aí eu comecei a entender que, por exemplo, nossa, eu tinha muito preconceito de que, por exemplo, ia parecer que eu estava fazendo uma coisa que não era medicina, que não era legal e que não era ético. O meu negócio era justamente isso. Será que eu estou infringindo alguma ética médica? E agora, como que você se vê hoje participando de podcast? Porque te ver aqui hoje, essa desenvoltura. Eu quero escutar, e lembrar da primeira vez... de falar, porque você começou a falar aí, olha, eu comecei a ficar assim, eu quero a parte boa da minha mentoria. Exatamente. E aí eu falei assim, cara, essa menina é muito maluca. Eu falei bem assim, e na hora nem me passou pela cabeça, por exemplo, eu gastei dinheiro, vamos dizer assim, né? Tipo, gastei dinheiro à toa. Aí, investimento. Não, mas isso daí pra mim sempre foi muito claro. Mas eu falei bem assim, cara, será que vai acabar tudo? E ela vai e eu vou continuar achando que ela só viaja? Meu Deus. Aí eu falei bem assim, mas tá bom. Socorro, tá ficando pior. Aí depois das terceira depois que a de gente 10 começou, sessões, foi rápido, não deu nem um mês. Aí eu comecei a entender aonde é que eu precisava melhorar como empresário. E eu acho até engraçado, porque eu sempre trabalhei com meu pai. O meu pai, eu tenho muita admiração por ele. Ele é, vamos dizer, desculpa a palavra, um puta do empresário. E eu não aprendi nada com ele, mesmo trabalhando com ele. Ou seja, eu não sei vender. E aí foi muito bom, porque a Tinara começou a me mostrar como cuidar da parte administrativa e a montar, vamos dizer assim, os meus negócios. Por exemplo, você precisa aprender a fazer isso. Então, por exemplo, ela só ia, na verdade, me guiando coisas que eu já sabia, entre aspas, a fazer, mas eu não sabia como executar. Estruturar. Ele montou até a clínica dele, gente. Ela estruturar, exato. Ele me mandou uma mensagem, nossa. Inclusive tem, tá? Porque eu não apago conversa. E uma vez eu falei pra você alguma coisa disso. Eu falei bem assim, você consegue ver coisas na gente que a gente nem sabe que tem dentro da gente. Verdade. E era justamente isso. Eu falei bem assim, tipo, entre aspas, estava tudo ali. Eu tinha tudo na mão. Sobre esse meu programa de acompanhamento, todo o meu projeto, é o que eu faço. Você me falou isso. Você não sabia estruturar. De rótulo. Eu já faço isso em todas as consultas. O problema é que eu nem cobro por isso e nem tenho uma coisa muito bem montada. Ou seja, foi bom pra você, né, Alexandre? Não, foi maravilhoso. Você tá com sua clínica agora, por favor. Hoje ele tem clínica, hoje ele participa de podcast. Quem vê você chegando no primeiro podcast aqui que você participou comigo, tudo travado, nervoso. Eu batia na mesa. E ver você aqui hoje Super sem roteiro. solto. Me cobrou roteiro um mês antes do podcast pra estudar. Veio com cola, que eu falei, você não vai usar isso. Então, assim, ver hoje você... E não usei. Olha que legal. Não, você não usou, não. Praticamente não e usou não nada. usei. Pois é, e hoje você vê... no segundo eu nem vi. Não. Eu nem trouxe. E hoje a gente vê você aqui solto, descontraído, leve, seguro pra falar, pra se expressar. Como faz diferença, E né, outra, gente? hoje ele tem um quadro autoral na televisão, ele tá todo sábado na televisão Não, ele falou aberta. assim, você e Paula, pelo amor de Deus, Tinara. Eu lembro, ele falou assim, você e Paula já botaram eu pra falar, agora eu tô indo pra um programa de TV. Televisão. Eu tô indo viajar por causa do meu digital. Os convites estão vindo. Sim, e assim, a rede social dele é nítida, mudança. A virada de chave, tanto na estruturação ali de conteúdos, quanto na sua participação no próprio history, porque você não tinha essa facilidade de participar. Então, assim, você destravou mesmo a sua comunicação. Aí eu falo o que seria a nossa vida sem os nossos mentores, né? Sim, com certeza. E outra coisa que eu acho muito importante, porque o que a Tinara faz, todos nós temos ouro, que é o nosso conhecimento. E o que é a metodologia, o protocolo? É você transformar esse ouro numa joia e entregar para as pessoas. Então, você pega a experiência que só você tem, com o seu conhecimento, o seu jeito único de fazer e transforma no método. Às vezes, a gente sabe a amplitude de tudo que a gente oferece, mas não sabe compactar, não sabe estruturar isso. Então, eu vejo que ela dá esse norte para que você estruture, dê corpo, dê forma e
entregue isso para as pessoas. Ó, que bênção. Pronto, gente, já ganhei meu dia. Obrigada, muito obrigada pelo podcast de hoje. Mas, Ale, nós chegamos ao final mesmo, né? Foi muito bom, porque... eu, na verdade, não terminei minha consulta. A minha consulta mas a gente continua. Outro dia. Aqui, ó, a consulta... E olha, você sabe que eu vou te contar, que eu nunca te falei. O dia que ele fez uma consulta com você, ele me mandou um áudio e falou assim, a sua irmã já me conhecia, porque não é possível tudo que ela falou pra mim. Ele deu um super feedback de você, viu? Você já passou em todas as mãos aqui. Eu fiquei realmente assim, eu saí... Porque eu falei assim, o negócio... Inclusive, eu vou aproveitar que você tá aqui e vou falar pra você. Tá. Eu falei bem assim, cara, na época... E eu tinha acabado de voltar do acidente, eu acho, né? Então eu tava meio ainda tava lelé da cuca, vamos ressuscitando. dizer assim. Aí, eu falei assim... eu tava numa correria de, por exemplo... 3 meses parado, pacientes loucos atrás de mim, e eu com correria, eu ainda não podia dirigir, eu só vivia de Uber, horrível. E aí eu falei assim, vou na... Aí, não, mentira, não, eu já tinha voltado a dirigir, quer dizer, o médico não tinha liberado, mas eu já tinha voltado. Aí, eu fui lá fazer o negócio com você, daí eu falei assim, cara, eu tô indo, não sei fazer o quê, nem pra quê, mas bora. Só tô aceitando. O que é, não faço a menor ideia. Aí... Chegou, a gente conversou, tudo. Eu falei assim, máximo que vai acontecer, eu vou perder 1h30. Porque eu imaginei que era mais ou menos isso. E foi umas 2 horas. Foram umas 3. Foi 3. Foi quase 4. Ele me mandou mensagem, ele falou, fiquei 4 horas. E um negócio que, tipo assim, pareceu que foi um negócio assim, tipo, como que eu tinha colocado na minha cabeça que era 1h30, eu achei que eu tivesse ficado 1h30. Só que na hora que eu olhei no relógio... Era de noite assim, sair de lá. Eu falei assim, gente, por que essa menina não me tocou daqui? E aí foi justamente isso. Eu gostei muito. Inclusive, depois disso, não só te indiquei, como já até conversei com algumas pessoas para procurar alguém que saiba realmente fazer isso, porque é muito interessante. Isso! Eu amei. Temos um profissional aqui completo que se Parabéns, permitiu. parabéns, porque você se desafiou, saiu da zona de conforto, entendeu que não bastava ser bom. Você tinha que mostrar e provar para as pessoas que você era bom. Então, hoje, através da sua comunicação, do que você entrega no seu consultório, da sua metodologia única, né, que você entrega, que é o seu diferencial, você prova que vale a pena se desafiar, sair da zona de conforto. Investir. E que você pode entregar muito mais do que você entrega no seu consultório. Eu vou entregar. Nós amamos você aqui, tá? Muito bom, Venha mais ótimo. vezes. Queremos vou que me esforçar. vocês curtam, compartilhem, porque esse Compartilhem. episódio aqui tem muita informação. O Alexandre pegou até um palito pra mostrar aqui, né, gente? O tamanho do micropênis. Porque é de RN, né? Vocês estão vendo, é de recém-nascida, RN pode, tranquilo. né? Agora fica com vocês, né, amiga? É isso, olha, vocês que nos acompanharam e sempre nos acompanham aqui nas quartas-feiras, eu falo sempre que nós só iniciamos aqui o bate-papo, trazendo convidados especiais que tenham histórias que possam inspirar vocês, mas o trabalho agora continua com você, que pode compartilhar, replicar essa informação e fazer com que o maior número de pessoas tenham acesso ao que você teve aqui nessa noite. E se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, compartilhe, indique pessoas para se inscreverem também, nos motivem a estar aqui, né, Isso meninas? mesmo. Porque a gente para a nossa Isso aqui é um agenda, a gente elo. para a nossa vida para Inclusive- estar aqui com você. Inclusive, deixe nos comentários perguntas para o Exato. Dr. Alexandre, Ele vai que responder. ele vai responder, Curta para gente. Vai lá engajar, no para o Insta YouTube dele. entregar bastante. Ó, acione também o sinalzinho de notificação que fica aqui em cima, porque todos os conteúdos que entrarem no ar, você de primeira mão já vai ser notificado pelo YouTube e vai poder acompanhar, tá bom? Esperamos vocês aqui na próxima quarta-feira, às 20 horas, com mais um Elo por Elas. Até lá. Obrigada.